Queridos, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, e nós seguimos nesse mesmo slide, meu querido, de atitudes que transformam vidas. Atitudes que têm poder para transformar vidas. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao 12. O texto será projetado, está um pouco pequeno ali, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, ou acompanha na projeção. Se eu não me engano, essa é a versão da NVI. Marcos 2, verso 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você pode repetir isso comigo? Nunca vimos nada igual. Esse é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra viva, poderosa, que tem poder de transformar o coração mais duro, mais petrificado. Jesus, nós pedimos pelo poder da Tua palavra e Teu Santo Espírito que está neste lugar, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, ministrando da forma que o Senhor quer falar a cada um. Passeie entre nós, fale conosco de maneira clara, audível, Jesus. E eu te peço, meu Deus, mais uma vez, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Meu Deus, não permita nada da minha mente ou do meu coração, mas Jesus, que seja o Senhor, apenas o Senhor, que diminua eu, para que Tu cresças, Jesus. Se revele a Tua igreja. Eu peço isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto que a gente leu e esse milagre que a gente assistiu aí numa representação artística, é um dos primeiros milagres e relatos de Jesus que nós vamos encontrar no livro de Marcos. E para mim é uma das mais belas narrativas e fala profundamente ao meu coração quando Jesus cura esse paralítico. Jesus aqui, ele está em Cafarnaum. Muito provavelmente esta casa fosse a casa do apóstolo Pedro, porque Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus, ele passou uma boa parte do seu ministério em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum tinha uma sinagoga que era de frente ali, provavelmente de frente à casa de Pedro. E foi nessa região que o Senhor Jesus começou o seu ministério. E ele realizou ali muitos milagres. Ele trouxe muitos ensinos. Cafarnaum pertence à região da Galileia,
Por isso Jesus também é chamado de o Galileu. Essa cidade ela era bastante desenvolvida, ela tinha um posto alfandegário, onde as pessoas que cruzavam por ali pagavam seus impostos, recolhiam seus tributos. E era uma cidade com uma presença muito forte dos romanos. Lembre que nesta época, o povo de Israel, judeu, estava subjugado a Roma. Roma quem comandava todas as paradas ali. Então era uma forte presença, mas eles tinham uma relação bastante amistosa. E essa sinagoga ali de Cafarnaum, ela foi construída por um centurião. Veja que era tão amistoso que um centurião que financiou as obras da construção dessa sinagoga. E nós vamos ver esses relatos lá em Lucas 7, 4 a 5, nós não vamos ler, mas lá você vai encontrar isso aí. Sabendo-se que Jesus estava pela região, e que estava ali naquela casa, que provavelmente é a casa de Pedro, embora no The Chosen não é a casa de Pedro. Então, The Chosen não é para assistir cegamente, achando que aquilo é a Bíblia por completo. Não. Tem muita coisa ali que são acréscimos para que a história fique envolvente, mas ela é bem fiel à palavra de Deus. Então, vou fazer um merchan grátis aqui. Se você não assistiu The Chosen, assista. Eu tenho aprendido muito com essa série. Tenho visto o poder de Deus de maneira mais personificada, vamos dizer assim. As revelações de Jesus Cristo. E a gente começa a abrir a nossa mente para entender como foi naquela época. Poder visualizar um pouco o contexto histórico, contexto cultural, e aí a gente começa a ter uma amplitude do texto bíblico. Mas enfim, sabendo que Jesus está nessa casa, várias pessoas começam a se aproximar para ouvir Jesus falar. A fama de Jesus já estava se espalhando. Os seus feitos já estavam ficando conhecidos na cidade e ao redor. E aí o texto vai dizer que tantas pessoas se achegaram que uma multidão se formou dentro e fora daquela casa. E aí então surge esses amigos. A Bíblia não diz quantos, diz que alguns amigos, e desses alguns 4 carregavam a maca, trouxeram um amigo que era paralítico, paraplégico, até a presença de Jesus. E aí eles vão ter uma obra de engenhosidade para colocar esse homem na presença de Jesus. Mas eu quero, como eu falei no início desta mensagem, destacar aqui atitudes que transformam vida. E a primeira atitude que eu quero destacar aqui é a atitude de esperança. Você pode repetir comigo? Esperança. Primeira atitude de esperança. Por que esperança? Ali no verso 3 nós lemos que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Certamente esses homens, representados nessa imagem ali, sabiam quem era Jesus. Ou pelo menos tinham ouvido falar a respeito do Senhor Jesus. Talvez eles conhecessem profundamente a vida do seu amigo. E talvez esse amigo que era paraplégico tivera gastado todos os seus recursos. Nós não temos muitos detalhes, mas nós podemos supor que gastou todos os seus recursos tentando de alguma forma poder andar. Tentando de alguma forma que ele pudesse sair da condição que estava. Talvez tenha tentado através de médicos. Talvez alguém deu alguma receita milagrosa. Talvez ele tenha tentado todos os recursos possíveis e impossíveis ao seu alcance para poder andar. Mas nada pôde mudar a situação na qual ele estava. Mas eles ouviram falar de um tal Galileu, um tal de Nazareno, que realiza maravilhas, que faz o cego enxergar, faz o coxo andar, o surdo ouvir. E que talvez esse homem possa transformar a situação deste nosso amigo. E eles enchem o seu coração de esperança e vão ao encontro de Cristo.
Querido, eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo é a fonte inesgotável de esperança. Aliás, Jesus é a única esperança. No ano passado trabalhamos este tema na nossa campanha de missões. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem a Cristo no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que pedir, qual a razão da esperança que há em vocês. E a resposta é óbvia, a razão da nossa esperança é Jesus, Ele é a nossa única esperança. E esses homens tiveram uma atitude de esperança, vamos levar o nosso amigo até Jesus Cristo. Mas a segunda atitude que nós vemos que esses homens tiveram foi ousadia. E você pode repetir comigo? Ousadia. Esperança, ousadia. O verso 4 nos diz que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A gente assiste ali no vídeo, parece que foi muito fácil, né? Foi tirar de letra. Mas vamos tentar imaginar um negócio. Uma casa, talvez ali com um pé direito de 2,5, 3 metros no máximo. Vamos pensar 2,5. De alguma forma, eles pegaram seu amigo numa maca e colocaram em cima desta casa. Talvez usaram uma escada, talvez empilharam algumas coisas, mas conseguiram colocar lá em cima. No vídeo a gente vê que tem uma abertura e uma roldana. Provavelmente não teve isso aí não. Eu estava lendo alguma coisa que essas casas elas eram cobertas com palha e barro, uma mistura de barro que dava uma certa resistência àquela palha que cobria aquela casa. Por isso foi fácil abrir esta abertura. E eu não sei se com panos, o que foi, com cordas, mas eles abriram um espaço e desceram aquele homem. Cheios de ousadia, eles levaram o seu amigo até a presença de Jesus Cristo. E quantos obstáculos eles tiveram que transpor para colocar o seu amigo na presença de Jesus. E aí eu fico pensando, quantas vezes você e eu olhamos para os obstáculos na nossa vida e nós desistimos porque achamos que eles são grandes demais para serem superados. Quantas vezes nós estamos trilhando um caminho, um trajeto, algo que nós determinamos em nossa vida e nos deparamos com dificuldades, com problemas, com circunstâncias, e nós damos meia volta porque nós achamos que aquele obstáculo é grande demais para ser transposto. Estes homens, eles não mediram os obstáculos. Eles encheram seu coração de ousadia, porque eles tinham uma missão, algo muito claro, uma visão muito clara na sua mente. Precisamos colocar o nosso amigo na presença de Jesus. Porque só Jesus tem a esperança. É a esperança. Você tem sido ousado, querido, na sua vida? Você tem sido espiritualmente ousado? Você tem experimentado o sobrenatural de Deus na tua vida? Deixa eu contar algo que aconteceu conosco lá na nossa igreja em Navegantes. Eu faço parte de uma igreja pequena, um campo missionário, Navegantes, da GEVAN. Não sou o pastor, eu sou um membro que participo lá, mas acabo ajudando com certeza. E no ano passado, nós somos em torno de 20 a 30 pessoas que participam do campo. E no ano passado nós fomos estabelecer o alvo da nossa campanha de missões. Nós conversamos entre nós, com a liderança, e pensamos, eu no meu coração, vamos colocar 6.000 de alvo. Um alvo ousado para 25 pessoas. Aí um outro irmão disse, não, vamos colocar 8.000. Então, vamos ficar no meio termo então, né? 7.000, chancelou. Queridos, mais uma vez eu acho que Deus olhou, homem de pequena fé, porque eu disse 7.000 para 25 pessoas. E deixa eu dizer para vocês,
Nós não temos ninguém que é cheio da grana lá na nossa igreja. Pessoas comuns, como você e eu. Na sua grande maioria, pessoas assalariadas. Nós não temos nenhuma entrada mensal na nossa igreja que diz, olha que grande entrada que esse irmão dá um grande dízimo, uma grande oferta. Não. Pessoas comuns. 7 mil é menos do que entra num mês de arrecadações da igreja. Aliás, é mais. Nossas arrecadações são menos do que 7 mil. Então era um alvo bastante desafiador para nós. Mas nós nos enchemos de ousadia. O alvo foi proposto, vamos batalhar e vamos atrás. A igreja se mobilizou, fizemos cantina, fizemos almoço, fizemos bazar, fizemos uma ação entre amigos, e as ofertas pessoais de cada um. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, porque cada vez que eu visito essa história, eu fico me perguntando, Deus, como? Como? Porque humanamente não tem explicação. Porque ao final da nossa campanha local, nós enviamos para a Jevan 11 mil reais. Não sei como, queridos. Não sei como. Mas foi ousadia, ousadia. Nós não olhamos para os obstáculos, nós olhamos para o nosso Deus. Sabe aquele jargão que todo mundo fala, que é quase um clichê? Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. É clichê, mas é verdade. Nós temos um Deus sobrenatural. Um Deus que é o Deus do impossível. Dono de todas as coisas. Queridos, precisamos encher o nosso coração de ousadia em Jesus Cristo para experimentar e viver o sobrenatural dele nas nossas vidas. Esses homens estavam cheios de ousadia, eles arquitetaram um plano ali bem elaborado, embora talvez tenham tido a ideia em cima da hora, mas que deu certo. E aí isso nos leva à terceira atitude, que está no verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, a terceira atitude é a atitude de fé. Você pode repetir? Fé. Esperança, ousadia, fé. Eu acho tão incrível isso, que Jesus, Ele olha o nosso coração. Ele não olha para aquilo que a gente fala ou faz, porque como a gente fala errado e faz as coisas erradas. Mas às vezes o nosso coração tem uma intenção verdadeira. E Jesus olhou para o coração daquele homem. Ele olhou e leu o coração de todos aqueles que estavam junto com seu amigo. E viu que eles transbordavam fé. Eles criam que Jesus poderia fazer aquilo que para eles era impossível. Eles criam que Jesus poderia transformar de uma vez por todas a situação em que o amigo deles se encontrava. Eles sabiam que só Jesus poderia curá-lo e colocá-lo de pé. Mas sabe o que eu acho de mais lindo nessa passagem? É que o primeiro interesse de Jesus não foi curar o físico, mas foi curar o coração. O texto diz que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus curou primeiro o interior. Ele sabia que aquele homem precisava primeiro era a cura, o perdão dos seus pecados. Antes de qualquer coisa que o Senhor Jesus possa fazer por nós, nos nossos mais diversos pedidos que às vezes trazemos para o Senhor, Ele está mais interessado com o teu coração. Por isso eu te pergunto, como está o teu coração nessa noite, meu querido? Teu coração está atormentado, está atribulado, está pesado. Jesus quer curar o teu coração.
E talvez você está aqui nessa noite, eu não conheço os irmãos, mas talvez você está aqui e nunca entregou o seu coração para Jesus. Eu quero te dizer que Jesus quer curar o teu coração e a tua vida. Ele quer fazer parte da tua vida. Mais do que curar tantas coisas que Ele tem poder para fazer, Ele quer curar o teu coração. E é tão maravilhoso que quando Jesus começa e a grande obra, Ele termina. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para terminar. E Ele começa uma obra no teu coração, essa obra não fica pela metade. Mas Ele quer curar por completo, Ele quer curar teu coração, Ele quer curar os teus pensamentos, Ele quer curar a tua mente, Ele quer curar o teu casamento, Ele quer curar os teus relacionamentos, Ele quer curar as atitudes que você tem no seu trabalho, a atitude que você tem na faculdade, a atitude que você tem na escola. Ele quer te curar por completo, porque esse é o nosso Deus. Se o teu coração está voltado para Jesus, Ele faz uma grande obra. Deus espera que antes de tudo nós tenhamos fé. Lá em Hebreus 11:6 nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Antes de ir para o quarto, vamos relembrar qual a primeira atitude? Esperança. Segunda atitude? Ousadia. Terceira? Fé. E a quarta atitude que nós podemos ver, já no final do texto, é a atitude de glorificar a Deus. Mas para que vocês saibam, verso 10, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Querido, Jesus manifestou o seu poder curando o paralítico, para que os escribas, os mestres da lei, aqueles que apareceram ali na janela perguntando: com que autoridade você está fazendo isso? Quem tu pensa que é para perdoar pecados? Somente Deus tem poder para perdoar pecados, porque Jesus, que vê o coração, sabia o que passava no coração e na mente deles. Eles estavam questionando a autoridade de Cristo. Eles achavam que eles não podiam entender que Jesus tinha o poder outorgado, dado por Deus, para perdoar os pecados. Mas o texto diz que ao perdoar os pecados e o paralítico ter se colocado de pé, foi curado, voltou, começou a andar, o texto diz que eles ficaram atônitos e todos ficaram maravilhados e glorificando a Deus. Glorificavam a Deus. Imagina a festa que foi aquilo. E eu não sei, porque o texto não conta, mas eu fico imaginando que esses 4 amigos, ou mais amigos que ali estavam com este paralítico, eles devem ter ficado extasiados. Eles devem ter ficado extremamente felizes, porque eles foram instrumento de Jesus Cristo para que o seu amigo fosse curado. Jesus manifestou o seu poder sobrenatural na vida daquele paralítico, o colocando de pé para andar, não simplesmente para curar aquele homem. Havia um propósito muito maior. Era para que Deus fosse glorificado. É para que o povo reconhecesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eu gostaria de, olhando para essas 4 atitudes, esperança, ousadia, fé e glorificar a Deus, de trazer essa história para os dias de hoje. Eu imagino que a maioria dos que estão aqui já passaram pelo poder redentor de Jesus Cristo.
certamente a grande maioria aqui é crente em Jesus, já passou por seu sangue remidor. Mas eu gostaria que você pensasse, quantas pessoas ao teu redor ainda estão cegas, mudas, surdas e aleijadas espiritualmente? Quantos que você conhece, parentes, vizinhos, amigos, que ainda estão enfermos espiritualmente, porque ainda não conheceram a Cristo? Eu peço ao Espírito Santo que nesse momento traga à sua mente nome de pessoas que não conhecem a Jesus, mas que você conhece, que você convive com elas, que você tem tido oportunidade de falar a respeito da sua vida com ela e testemunhar o amor de Deus. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, quando você pensa nessas pessoas, é: o que você tem feito por eles? O que você tem feito por estes? Por que eles não estão aqui com você nessa noite? Quais têm sido os obstáculos que têm te impedido de testemunhar a estes o poder de Jesus Cristo que já se manifestou na sua vida? Quais que têm sido os obstáculos que têm te impedido de abrir a sua boca e testemunhar o amor de Deus para os teus? Nós vimos aqui, na vida desses homens, atitudes que se manifestaram: esperança, ousadia, fé. E querido, eu quero te desafiar nessa noite, que assim como esses homens tiveram a ousadia, a esperança e a fé, que você também se levante, sem medir esforços, para levar os teus a um encontro verdadeiro e real com Jesus Cristo, custe o que custar. Esses homens talvez foram, de alguma forma, talvez poderiam ter sido impedidos de chegar até Jesus Cristo. A gente vê que quantas vezes a multidão tentava impedir que pessoas chegassem até a presença de Jesus. Pode ser que isso tenha acontecido naquele dia, mas eles não mediram esforços, eles não fizeram cálculos das probabilidades de dar certo ou dar errado, eles simplesmente colocaram a sua fé em ação, custe o que custar, levar os teus ao encontro com Jesus. Mas quais são as barreiras? O que te impede? Hoje eu quero te convidar a colocar isso perante o Senhor e pedir que Ele transborde no teu coração esperança de ver os teus sendo transformados pelo poder de Jesus, ousadia de transpor todo e qualquer obstáculo para testemunhar o amor de Cristo, fé de que Jesus pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. E para que com isso, e ao final da tua empreitada, o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Você está pensando em alguém? O Espírito Santo trouxe um nome. Não é à toa que você está pensando nessa pessoa, não. Tenha esperança que Jesus pode transformar a vida dessa pessoa. Creia, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Haja, transponha obstáculos, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa, meu querido. Eu lembro que o meu pastor,
ele falava sempre do crente 3S. Talvez você já ouviu. Crente 3S é aquele crente salvo, sentado e satisfeito. Meus queridos, não tem como ficar satisfeito com lugares vazios. Não tem como ficar satisfeito. Fora os que estão lá em cima. A igreja de Jesus precisa agir. Porque Ele está voltando. O grande dia está chegando. E às vezes nós estamos salvos, sentados e satisfeitos. Vamos orar? Senhor Jesus, que rica palavra, meu Deus. E ela é tão clara, Senhor, que nós nem precisávamos explicá-la ou pregar, Deus, porque a Tua palavra é tão viva e tão poderosa. E pelo exemplo de coisas que aconteceram há milhares de anos, nós somos impactados ainda hoje, Jesus, porque Tua palavra é viva. Meu Deus, eu sei que nessa noite o Senhor está aqui, movendo entre corações, trazendo à memória nome de pessoas queridas, pessoas que nós gostaríamos que estivessem conosco na eternidade. Mas Jesus, às vezes nós estamos sentados e não estamos fazendo nada por elas, Jesus. Meu Deus, traga no nosso coração um espírito de inconformidade. Que nós não nos conformemos com essa situação, mas que nós possamos nos colocar de pé e agir. Que nós sejamos, ó Deus, agentes de transformação. Pai, Marechal Cândido Rondon precisa conhecer quem é Jesus. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos precisam conhecer quem é Jesus. E às vezes nós estamos calados, sentados, distraídos, olhando uma série, um filme, navegando no Instagram, no Facebook, tantas coisas que nos tiram os olhos do Teu reino. A Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, incomoda os nossos corações. Senhor, tira o nosso sono, para que nós possamos orar pelos nossos. Que quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro nessa noite, essa palavra ecoe nos nossos corações. E o Senhor traga o nome à mente, traga nomes, pessoas, para que a gente curve os nossos joelhos. E peçamos ao Senhor, nos dê ousadia, tira o espírito de covardia que muitas vezes toma a nossa mente, o nosso coração, tira, Jesus, o medo, a vergonha, sentimentos que são tão contrários àquilo que o Senhor nos instruiu, que é falar do Teu nome, mas encha-nos, Senhor, da Tua glória, para que possamos refleti-la onde quer que estejamos. Ah, Deus, que nós possamos olhar, Senhor, além das paredes dessa igreja, e ver que lá fora há trevas, lá fora o maligno tem dominado corações, deturpado a Tua palavra, tem destruído a família, tem destruído tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, tem colocado princípios contrários ao Senhor, e às vezes nós estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecendo, Jesus. Ah, Deus, não permita-nos, Senhor, que vejamos as coisas acontecendo de braços cruzados, Jesus, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, que é perseguida há milhares de anos, a igreja que não se calou diante da perseguição,
Mas hoje ainda não somos perseguidos e muitas vezes estamos calados. Traga, Senhor, um espírito de ousadia. Eu te peço, aviva no Senhor, aviva o nosso coração, aviva a nossa convenção, aviva cada um que está nesse auditório. Faça uma grande obra, Senhor, faça uma grande obra, Jesus. E meu Deus, que nós possamos contar os frutos que o Senhor nos dará. Não por causa de nós mesmos, porque nós não somos nada, mas por causa do Senhor, porque toda a honra e toda a glória pertencem a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Amém.